Brasil, o país do carnaval. Rio de Janeiro, a cidade do samba. E o Cristo Redentor sendo o palco de tudo isso. Se pudéssemos olhar o carnaval com os olhos deste Cristo, o que veríamos? Pessoas dedicando-se para fazer uma linda festa, com carros alegóricos e muita música, talvez com um sorriso no rosto, aparentemente felizes. Olá, aqui é Felipe Machado, e este é o Seja um Cristão Melhor. Nesse vídeo, ao invés de apontar todos os pecados da carne que acontecem nessa festa, vou falar sobre a perda do significado das coisas. Dizem que o carnaval é uma festa da carne, porém é uma palavra de origem do latim, carna vale, que significa adeus da carne. O sábado de carnaval é exatamente 40 dias antes da Páscoa, morte e ressurreição de Cristo. Tudo começou com um baile de máscaras na França, e hoje temos essa grande festa em todas as grandes cidades do Brasil. Se pararmos para pensar um pouco, todas as festas religiosas que temos já perderam o sentido faz muito tempo. As palavras perdem seu sentido, na verdade trocam seu sentido. Isso acontece no meio religioso, em todo o lugar. Por exemplo, a palavra restaurante também tem origem na França e significa aquilo que restaura. No século XVI, ficou com o sentido de alimento reconstituinte e no século seguinte passou a denominar um caldo de carne concentrado. Hoje tem o significado de lugar para refeição variada. No meio cristão, existem palavras que perderam o sentido também. Separei 3 para refletirmos hoje. Primeira, profecia. No final do ano, nos programas de televisão, é feito as profecias para o próximo ano. Me parece mais com adivinhações. E quantas vezes já ouvimos profecias do fim do mundo? Não consigo nem contar. Na igreja, existe um abuso de dons espirituais. E isso tudo contribui para a palavra profecia perder o sentido. A profecia é um dom de Deus que edifica a igreja e nunca erra. Eu disse nunca erra. É revelação de Deus. Hoje, existem palavras jogadas no ar, que normalmente não são específicas, e dizem que são profecias. Aprendi com a Bíblia que, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Existe também uma confusão entre fé e profecia. Você não profetiza seu futuro, e sim tem fé no seu futuro, e lança palavras do que gostaria que acontecesse. Quando Isaías falou para os ossos secos se restaurarem, foi segundo a palavra do Senhor, não segundo sua fé e sua própria vontade. Se profetizar, tudo o que sair da sua boca deve acontecer, ou você faz parte desse abuso dos dons. Cuidado! Em 1 Coríntios diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Este versículo é usado para confirmar as profecias jogadas no ar. Porém, Paulo, no capítulo 13 deste mesmo livro, falou da sua experiência e foi revelado sobre o amor. Até hoje não encontrei melhor definição, por isso ele completa. Em partes conhecemos e em parte profetizamos. Ele está falando da palavra que foi revelada a ele. Então é verdade e vem de Deus. Não estou falando que não acredito em dons e profecias, mas deve ser buscado em Deus com muito zelo e praticado sempre com revelação da parte do Senhor. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Segunda palavra que perdeu o sentido é humildade. Eu mesmo já utilizei esta palavra para definir a condição social de uma pessoa, como se existisse pessoas altas e baixas, ricas e humildes. Humildade é virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Se nós não tivermos humildade, significa que somos soberbos. A soberba é uma manifestação do orgulho, da pretensão, da superioridade sobre as outras pessoas. Não sei se algum dia eu vi alguém aplicar essas palavras de maneira correta. Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. A terceira palavra que perdeu sentido é pecado. Hoje em dia tudo é relativo. Foi perdida a consciência do verdadeiro ou falso, do bem ou mal, da virtude ou pecado. Como se traição fosse bom e deve ser cantado em melodias. Parece que exemplo de liberdade é destruir o corpo com álcool ou drogas. No meio disso tudo, a palavra amor também é confundida. Uma grande virtude que se torna sinônimo de sexo. Pecado é uma violação do padrão de Deus para o comportamento humano, errar o alvo, morte espiritual, separação de Deus. Devemos ter uma vida sem pecado? Paulo escreve, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Além de fugir do pecado, o segredo é o arrependimento. Inclusive, esta é outra palavra que perdeu o sentido. Posso listar várias: amor, misericórdia, santidade, compaixão, anjo, fé, adoração e muitas outras. Agora, não é porque você sabe sobre o conteúdo desse vídeo que deve repreender alguém que não tem o mesmo entendimento sobre essas palavras. Faça com sabedoria e compartilhe esse vídeo. Simplesmente não entre em contendas. Talvez eu tenha tocado em alguns assuntos que possam ofender alguém. Peço perdão. Também não quero contendas. Mas a sua opinião saudável é bem-vinda. Comente esse vídeo. Deixe seu like e compartilhe. Estas foram as 3 palavras que decidi compartilhar com você. Na descrição tem todos os detalhes. Aproveite o seu feriado com responsabilidade. E não se esqueça, seja um cristão melhor.